Olha, eu nunca fui homem de acreditar em assombração ou nessas conversas fiadas de beira de estrada que o povo gosta de contar pra boi dormir. Pra mim, o mundo sempre foi feito de coisas que a gente pode tocar. O metal frio de uma chave de fenda, o cheiro forte de óleo diesel e o cansaço que pesa nos ombros depois de 12 horas de turno. Eu era jovem, precisava pagar os boletos que não paravam de chegar, e o posto Estrela Solitária, ali no interior de São Paulo, foi o único lugar que me abriu as portas sem fazer muita pergunta. O trecho era isolado, cercado por um mar de cana-de-açúcar que parecia não ter fim, onde o vento passava balançando as palhas com um chiado seco, como se a própria terra estivesse cochichando segredos que eu não queria ouvir. Para mim, era só um trabalho, uma rotina mecânica de conferir caixa e lavar pátio. Naquele tempo, a minha única preocupação era não errar o troco ou acabar cochilando na cadeira de plástico da conveniência durante a madrugada. O posto Estrela Solitária tinha uma iluminação de vapor de sódio que deixava tudo com um tom amarelado doentio, fazendo as sombras das bombas de combustível se esticarem pelo chão como se fossem dedos compridos tentando alcançar a rodovia. O som que dominava o silêncio era o zumbido elétrico e constante dos reatores, quebrado apenas de vez em quando pelo estalo do metal das bombas esfriando. Eu gostava daquela solidão. Achava que o silêncio era meu aliado e que a escuridão do canavial era apenas mato e terra. Mal sabia eu que o isolamento é um convite para coisas que não pertencem ao nosso tempo, coisas que espreitam justamente onde a luz da civilização começa a falhar e o asfalto termina. O cenário era sempre o mesmo. O odor doce e enjoativo da cana cortada se misturando ao cheiro químico do combustível, criando uma atmosfera pesada que parecia grudar na pele da gente. Às vezes, eu ficava olhando para o horizonte, esperando o brilho de algum farol de caminhão que subia a serra. Mas muitas vezes o som do motor parecia morrer antes de chegar ao pátio, deixando apenas o tec-tec-tec do metal contraído pelo sereno da madrugada. A temperatura ali caía de um jeito estranho por volta das 3 da manhã, trazendo uma neblina tão densa que engolia as placas de sinalização e fazia o posto parecer uma ilha flutuante no meio de um oceano de bruma. Eu me sentia seguro naquela bolha de luz amarela, sem imaginar que a segurança era uma ilusão, alimentada pela minha própria ignorância e pelo ceticismo de quem ainda não viu o impossível. Eu trabalhava com o seu Jurandir, um frentista antigo, homem de poucas palavras e com os dedos permanentemente manchados de graxa que nenhuma limpeza conseguia tirar. Ele passava o turno inteiro com os olhos fixos no asfalto, como se estivesse vigiando a chegada de uma tempestade que nunca desabava. Jurandir tinha um jeito de andar cauteloso e sempre carregava um terço de madeira no bolso do uniforme, o qual ele dedilhava sem parar quando o relógio se aproximava das 3. Ele me olhava com uma mistura de pena e aviso, mas eu achava que era apenas a mania de um velho calejado pela solidão da roça. Naquela época, eu ainda ria das superstições dele, sem entender que cada ruga no rosto daquele homem era uma cicatriz de um medo que eu estava prestes a conhecer da forma mais brutal possível. Foi numa terça-feira de quaresma que a lógica começou a desmoronar, bem diante dos meus olhos cansados. O seu Jurandir tinha faltado, mandando um recado atravessado sobre um atestado de última hora, mas eu senti que ele simplesmente não queria estar ali. Ficou um vazio estranho no pátio, um silêncio que parecia ter peso, como se o ar tivesse ficado mais denso. Eu estava na conveniência, organizando umas prateleiras de óleo, quando lembrei da regra que ele vivia repetindo com aquela voz rouca. Carlos, se um Opala preto encostar na bomba 4 às 3 da manhã, não seja curioso. Entre, apague as luzes e não olhe para trás. Na hora eu dei um sorriso de canto, achando que era trote de veterano querendo assustar novato. O relógio de parede, porém, começou a dar uns estalos esquisitos
e os ponteiros pareciam lutar contra o tempo, avançando devagar demais rumo ao horário maldito. Quando o relógio finalmente marcou 3 horas, o frio não apenas chegou, ele invadiu o ambiente como se alguém tivesse aberto a porta de um frigorífico gigante. Senti um arrepio violento subir pela minha espinha e os pelos dos meus braços se levantaram na mesma hora. Foi nesse exato momento que vi o vulto metálico deslizando pelo pátio. Era um Opala preto, brilhando sob a luz amarela de sódio. Mas havia algo de profundamente errado naquela cena. O carro não emitia som nenhum. Não se ouvia o ronco do motor de 6 cilindros, nem o barulho dos pneus esmagando as pedrinhas do asfalto. Ele simplesmente flutuava na neblina, parando com uma precisão cirúrgica exatamente ao lado da bomba número 4, que estava desativada há meses por causa de um vazamento no tanque subterrâneo. Meu coração deu um solavanco, batendo forte contra as costelas. A minha primeira reação foi buscar uma explicação racional, pois o cérebro da gente se nega a aceitar o absurdo de primeira. Pensei que o motorista estivesse na banguela, aproveitando o declive da estrada para economizar, ou que o som estivesse sendo abafado pela neblina pesada que agora tomava conta de tudo. Mesmo com o aviso do Jurandir martelando na minha cabeça, o hábito de frentista falou mais alto. Eu precisava atender. Era o meu serviço. Saí da conveniência com as pernas meio bambas e assim que pisei no pátio, senti uma sensação de vertigem horrorosa. O asfalto, que deveria ser duro e frio, parecia ceder sob as minhas botas, como se eu estivesse caminhando sobre uma camada de carne ou algo vivo que pulsava bem devagar. O cheiro de querosene sumiu, dando lugar a um odor terroso e úmido, como o de uma cova recém-aberta. Eu caminhava em direção ao veículo e a luz do posto começou a oscilar violentamente, emitindo um zumbido agudo que me causava pontadas na têmpora. O Opala tinha os vidros tão escuros que pareciam pintados com piche, refletindo apenas a minha própria silhueta distorcida. Tentei dizer um boa noite, mas a voz travou na minha garganta, saindo apenas um ruído seco. Eu me sentia observado por dezenas de olhos escondidos na escuridão do canavial ao redor. Uma paranoia súbita que me fazia querer correr dali e nunca mais voltar. Parei a poucos centímetros da porta do motorista, e o frio que emanava daquela lata preta era tão intenso que meus dedos começaram a latejar, ficando roxos em questão de segundos. Ali, parado diante daquele monstro de metal silencioso, eu percebi que a realidade que eu conhecia tinha acabado de ser rasgada. A janela do motorista não baixou, mas uma voz emergiu de dentro do carro, arrastada e cavernosa, como se as palavras estivessem sendo escavadas de um poço muito fundo. Complete o tanque com o que sobrou na estrada, disse a entidade. Eu tentei balbuciar que aquela bomba estava desativada, que não havia combustível ali, mas minha boca estava seca como o pó da estrada. O cheiro de terra molhada de cemitério ficou tão forte que meus olhos começaram a lacrimejar e a náusea subiu de forma violenta. Eu me sentia preso em um pesadelo lúcido, onde meus comandos motores haviam sido sequestrados por uma força invisível. Meus dedos, agora quase pretos de frio, estenderam-se para o bocal do tanque por puro instinto de sobrevivência, enquanto o mundo ao redor parecia perder a cor e a substância. Ao encostar na tampa de metal do Opala, o reflexo no vidro fumê me paralisou por completo. Eu não via a imagem do jovem frentista de 20 e poucos anos que eu era. O que o vidro me devolvia era a imagem de um homem decrépito, com a pele pendurada no rosto e olhos fundos, transbordando um terror ancestral.
Era como se aquele carro estivesse drenando a minha própria vida, consumindo os meus anos para alimentar o seu motor silencioso. Olhei para baixo e vi que as minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a mangueira, que agora parecia pesada, como se estivesse cheia de chumbo. O silêncio da noite foi subitamente rasgado por um som vindo do canavial. Um farfalhar frenético, como se centenas de mãos estivessem batendo nas palhas secas em um aplauso macabro e rítmico, celebrando a minha desgraça iminente. Foi então que os cães vira-latas do posto, que geralmente dormiam tranquilos sob o telhado da conveniência, começaram a agir de forma desesperada. Eles não latiram para o carro, mas uivaram para o céu negro de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Um lamento agudo que parecia implorar por misericórdia. O isolamento do posto Estrela Solitária se transformou em uma prisão sem grades. Eu percebi que não estava apenas abastecendo um veículo. Eu estava participando de um ritual que acontecia ali muito antes de eu nascer. A paranoia me dizia que o seu Jurandir não tinha faltado por doença, mas sim porque ele sabia que nesta noite a oferenda precisava ser de sangue novo. Eu não esperei o sol nascer para ir embora. Peguei minha mochila, joguei as chaves da conveniência por baixo da porta de ferro e saí caminhando pelo acostamento, sem olhar para trás nem uma única vez. Hoje eu vivo na cidade grande, cercado pelo barulho constante do trânsito, mas a segurança é apenas uma fachada. O medo mudou a química do meu sangue. Meus dedos da mão direita permanecem sempre um pouco mais frios que o restante do meu corpo, como se a circulação tivesse morrido naquele exato momento. Toda vez que o relógio marca 3 horas da manhã, eu acordo com um sobressalto, sentindo o cheiro enjoativo de cana cortada invadindo meu quarto. Ao acender a luz, o terror se renova. Eu sempre encontro um punhado de areia fina e palha de cana seca dentro dos meus sapatos. É um sinal silencioso de que a entidade da bomba número 4 ainda sabe onde eu estou. Por isso, eu deixo aqui o meu aviso. Se o seu ponteiro marcar reserva perto das 3 da manhã, não pare em postos que parecem solitários demais. Se ouvir um assobio ou sentir o cheiro de terra, acelere e não olhe para o retrovisor. Bom, esse foi o relato de hoje. Se você acompanhou essa jornada e sentiu o arrepio, escreva nos comentários a palavra canavial. Se gosta desse conteúdo, deixe o seu like e se inscreva. E você, já passou por algo estranho na estrada? Mande seu relato para o e-mail na descrição. Fiquem bem, fiquem seguros e evitem a estrada depois da meia-noite. Até a próxima!